Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Pastor, eu estou vendo aqui os seus livros, né? Que me chamou a atenção. Esse aqui, ó. Sim. O perfil do verdadeiro cristão. Sim. Né? Qual é o perfil do verdadeiro cristão? Como deve ser? Sim, sim. Né? Muito boa essa pergunta, porque esse livro, quando eu escrevi, traça as marcas, as características do verdadeiro cristão. Porque hoje a igreja cresceu. Nós temos quase 60 milhões de evangélicos e as mais diversas denominações. Mas será que todos aqueles que carregam o título de cristão são de fato cristãos? Então isso é muito importante. Sim. Precisamos fazer uma avaliação à luz da Escritura. Então o livro foi escrito tanto para aquele que já ficar em paz, confirmar, graças a Deus, como para aquele que professa só uma fé nominal, só dos lábios, ele então resolver a sua vida. Sim. Então eu usei aí o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Jesus dá 8 bem-aventuranças, cada uma delas. Bem-aventurados os pobres de espírito, os limpos de coração, os mansos, os misericordiosos. O que são essas bem-aventuranças? Marcas, características do verdadeiro salvo. Porque o que é salvação? Também expliquei isso no podcast do Vilela. As pessoas dizem, eu sou salvo, sou crente. Por quê? Eu me batizei. Tá, querido, mas essa não é a doutrina da garantia da salvação. Você é salvo? Sou. Ah, porque eu tomo ceia. Tá, é interessante, nós devemos praticar isso, mas não é garantia. Ah, porque eu tenho dons, falo em língua, profetizo, também não, tanto é que Jesus vai dizer, né, no último dia, eu falei, profetizei, fiz milagre em teu nome. Mas não Mas, te conheço. sim, mas qual é a garantia? É que houve regeneração, o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É o metanoia, arrependimento. É o que ele respondeu para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer de novo, da água do Espírito, não pode entrar no reino. Quando fala nascer de água e Espírito, Karina, fala que a conversão não é a adesão. Ah, eu acho que eu vou me tornar muçulmana. Não, espírita. Não, católico. Ah, vou me aderir a essa aqui. Não, 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 não. Ele passou por uma experiência transformadora, sobrenatural. O coração de pedra foi tirado e foi colocado de carne. O que está acontecendo nas igrejas hoje? Eles estão deixando de lado, esquecendo a transcendência da conversão, a sobrenaturalidade da conversão. Ela é uma obra operada pelo poder do Espírito Santo. Não é só trocar a roupa, não é só ir lá e frequentar. Eu tenho que ser atropelado pela jamanta do Espírito Santo. Eu tenho que nascer de novo. Eu expliquei lá, é uma lagarta cilíndrica, rastejante, asquerosa, que entrou num casulo e saiu um inseto lindo, colorido, com asas, uma borboleta. Assim é o crente. Ele era sujo, vil, pecador, profano e se tornou uma nova criatura. E como eu sei que eu fui transformado por esse grande poder? As bem-aventuranças. Ele é misericordioso. Como assim? Ele se compadece da dor alheia. Antes o ímpio bate a porta na cara, não se preocupa. Ah, que morram. Hoje não, eu vejo um noticiário e me compadeço. Eu vejo minha família sofrendo, me compadeço. O outro, ele é manso. O que é manso? A natureza dele agora é domada. Não quer dizer temperamento. Ah, o calminho vai para o céu, o expansivo não vai. Não, não, não. O manso é assim, minhas pulsões, minha ganância, minha avareza, minha sexualidade agora é dominada. Eu tenho meus apetites dominados. O puro de coração fala de santidade, fala, mas mais que isso.
Ele não tem lealdades competindo. O que é isso? Antigamente era Deus e mais um monte de ídolos brigando. Agora o espaço que era destinado a Deus é só dele e de mais ninguém. Ele está no topo agora. Então, isso são as bem-aventuranças. Os que choram, é só aquele choro de novela? Não, senão tem um monte de gente que chora. É o choro quando eu vejo o meu pecado. O crente agora é sensível ao seu pecado. Ele é justo, ele anda em retidão. Mas quando ele cai, ele não é indiferente. Ele se entristece. Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Antes não, ele pecava e ia dormir. Agora ele é sensível. E não só chora pelo dele, mas chora pelo pecado do mundo. Quando ele vê esse horror na televisão de iniquidade, ele chora. E assim por diante. Os pacificadores, que é isso? É aquele que reconcilia partes. O pacificador é assim, onde tem uma contenda, ele chega, ela acaba. E se a paz está onde ele está, ele a preserva. Esse é o pacificador. Então, aí são as marcas de um verdadeiro crente que eu escrevi. Isso. Essas marcas, pastor, você acha que elas vão sendo construídas ao longo de uma caminhada? Muito bom. Ou quando a gente já se converte, a gente já tem o poder para vivenciar todas elas? Sim, é muito pertinente a pergunta. Assim como dons, talentos, essas marcas o Senhor nos dá no momento da conversão. Entretanto, elas vão com o tempo ser desenvolvidas. Elas vêm ainda como sementes que vão germinar e elas vão crescer, amadurecer com a prática da vida cristã. A leitura, a oração, as tribulações, os vales, os erros, os acertos. Nem sempre eu consegui ser manso. Nem sempre eu fui misericordioso. Às vezes meu coração no início se endureceu para a dor alheia. Nem sempre eu fui sensível ao meu pecado. Mas à medida que nós vamos crescendo a estatura de Cristo, lendo as Escrituras, vamos crescendo em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai amadurecendo, Ele vai germinando, Ele vai fazendo essas bem-aventuranças, essas marcas crescerem. Por isso, aquele irmão que às vezes começou agora na fé, ou mesmo aquele que já está há um tempo e diz, pastor, eu não consigo ser assim, eu tropeço, eu me entristeço, eu caio e levanto. Querido, só o fato de você se entristecer, isso já é um exemplo que você está no caminho certo. Porque o não cristão, ele não se importa com a sua performance, os seus erros, ele é indiferente. O fato de errar te entristecer é uma grande evidência que você está no caminho. Sim.